Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, André. Chama a nossa convidada de hoje. Boa noite, Cris. Boa noite, Ana. Boa noite, Guto. O pessoal que está chegando aí está me escutando bem? Vou guardar mais um pouquinho que a Ana Luísa já entra na nossa live. Beleza, obrigada, André. Pessoal, mais um pouquinho e a gente já começa a live, tá bom? Olá, Ana. Tá escutando bem a gente? Oi, Regiane, tô sim. Ah, então tá bom. Bom, o pessoal que está entrando na nossa live. Boa noite, Mari, Ivo, Luciane. Boa noite, pessoal que está entrando agora.
Esperamos mais um pouquinho, Ana, ou já podemos começar? Como você quiser. É? Uhum. Tá bom. Pessoal que está entrando aí agora, Elder, boa noite. Luciane, acho que eu não lembro se eu vi, mas boa noite. Se for boa noite de novo. Então vamos lá, pessoal. Bom, hoje nós estamos aí com a convidada Ana Luísa Bastos, que trouxe aí um tema bem bacana para a gente, educação natural. Antes da gente iniciar a nossa live, né, como a Resuma faz parte do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Curitiba, nós vamos começar a nossa live com uma oração, a oração do Pai Nosso, que é a oração universal e abrange aí a todos os cristãos. Tá bom? Então vamos lá? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E livrai-nos de todo o mal. Amém. Aí, então, boa noite a todo mundo. Quem está entrando. Já me apresentei ontem, já estou participando, essa já é a quarta live que eu estou participando da nossa Semana do Meio Ambiente aqui da Resuma. Meu nome é Regiane, sou engenheira ambiental, faço parte do membro da Resuma. Nós estamos aí com a Resuma desde março de 2021. Ainda estamos engatinhando um pouco, né, dentro do projeto, mas já estamos com algumas ações aí bem bacanas. Né? Nós temos um objetivo de nos unir para refletir sobre algumas problemáticas ambientais, discutir sobre isso, e também um objetivo maior é nos unir espiritualmente e fazer orações, tá bom? Apresentando para vocês também a nossa convidada aí de hoje, Ana Luísa Bastos. Ela é formada em Engenharia Ambiental pela UFPR, isso mesmo, Ana? Isso, pela UFPR, sim. Legal. Ela idealizou e coordena o projeto OCA. Ela fez pós-graduação em Ciências Políticas e Economia para a Transição. Foi aqui no Brasil, Ana? Isso, foi pela Escola Schumacher do Brasil, sim. Uhum. Legal, legal. Ela também tem alguns cursos pelo Instituto Roman, Instituto Alana e Ser Natural. Ela tem algumas pesquisas aí e iniciativa que relacionam educação e natureza no Brasil e no mundo. E acredita aí que na potência da infância, como e através dela podemos despertar esse olhar da criança para o ambiente natural. É isso mesmo, Ana? Se você puder falar Sim, sim. um pouquinho mais aí sobre você e o projeto, como que surgiu essa ideia do projeto OCA, né? Uhum, claro. Fique à vontade aí. Então, claro, obrigada, primeiro de tudo, por estar participando da Semana do Meio Ambiente, da Resuma. E falando um pouquinho do projeto, eu preciso voltar um pouco na minha infância, né? Então, Uhum. meus pais sempre me levaram em parquinhos perto de casa, nas pracinhas, a gente fazia trilhas juntos. Então, eu comecei a ter interesse e essa reconexão com a natureza desde quando eu era mais novinha. Eu me lembro a gente separando os resíduos aqui em casa para reciclagem. E aí eu fui tomando muito gosto por esse assunto. E na hora de escolher a graduação, acabei indo para engenharia ambiental. E depois que eu terminei, eu fiz essa pós, né, pela Schumacher College Brasil, sobre ciências holísticas e economia para transição. E eu lembro certinho que a gente teve aula com o Ailton Krenak. Ele é um líder indígena, ambientalista, muito conhecido no Brasil, no mundo também. E aquela aula me fez despertar ainda mais essa reconexão, essa importância da gente estar no ambiente natural. E eu sempre me importei muito com as futuras gerações. Então, eu sempre assisti documentários, li livros e li muito sobre infância, sobre natureza, sobre essa importância. E aí veio minha maternidade. Então, quando eu tive meu filho, 2 anos atrás, mais ou menos, eu pensei que eu precisava fazer alguma coisa, trabalhar com alguma coisa nesse sentido.
Então, eu comecei a estudar mais, fiz alguns cursos, alguns que você comentou também, né? Aí Uhum. na apresentação. E em novembro do ano passado, eu resolvi fazer encontros, facilitar encontros com amigas minhas que eram mães. A gente fazia encontros online para assistir alguns documentários que eu já tinha assistido e eu achava importante a gente discutir sobre o tema, que era sobre maternidade, sobre infância. E isso aconteceu em novembro, em dezembro do ano passado. E aí eu Uhum. tive um clique, mais no começo desse ano, e aí eu pensei como que eu poderia surgir esse projeto que eu realmente gostaria de trabalhar. Então eu resolvi focar mais em criança, família e natureza, e aí foi quando surgiu o projeto Oca. Então o objetivo principal dele é levar informações para as famílias e para as pessoas que têm interesse no assunto sobre essa importância da nossa reconexão com a natureza, com o ambiente natural. Então, foi mais ou menos assim que surgiu o projeto. Que legal, né, Ana? E depois que a gente se torna mãe, isso parece que vem com a gente com uma potência muito maior, né? Sim, De com certeza a querer gente queria. algo melhor para o seu filho aí no futuro, né? Eu também sou mãe, meu menino vai fazer 8 anos agora em julho, então eu entendo bem essa parte. E de que forma Aham. que você vem trabalhando no projeto OCA? Você comentou que faz algumas reuniões online, né? Uhum. Começou com colegas, né, de faculdade, que também são mães. E como é Amigas que mães. foi tomando a proporção? Uhum. Então, bom, agora que eu comecei o projeto, eu comecei no dia 22 de abril, então faz um mês e meio, mais ou menos, foi bem no Dia da Terra, foi um dia especial também de começar o projeto. E aí eu resolvi começar com encontros presenciais com as famílias no ambiente natural. Hoje são famílias e crianças de 2 a 5 anos que a gente está fazendo esse encontro. E Uhum. o objetivo maior pensando assim na problemática que a gente está vivendo hoje, né? Por exemplo, mudanças climáticas, no futuro falam muito que vai faltar água, entre outras coisas. Então, se a gente não consegue, para a gente se engajar com uma problemática, a gente precisa antes criar um vínculo emocional. Então, o projeto surgiu para conseguir levar esse vínculo para as famílias e para as crianças, para daí quando elas crescerem, elas conseguirem enxergar, por exemplo, a árvore não ali como um objeto, mas como parte dela, né? Querer cuidar Uhum. mesmo. Então, essa é a forma que eu venho trabalhando. Cada trilha é uma trilha diferente. Por exemplo, a gente pode fazer a trilha no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, mas o olhar da criança, a gente vai guiando a criança, mas o olhar vai estar atento numa formiga, num formigueiro, por exemplo, um dia. No outro dia vai ser no pássaro. Então eu falo muito que cada encontro presencial é muito único e muito especial. E até além disso, eu queria trazer um feedback que eu recebi do último encontro que eu fiz. Foi lá em Goiânia, foi no Parque do Flamboyant, e é uma família que sempre vai com o filho lá. E aí ela falou: Olha, é a primeira vez que o meu filho se diverte tanto e que a gente faz um caminho diferente e com um olhar tão atento. Então, nesse encontro, a gente viu um formigueiro, a gente viu umas árvores diferentes e realmente o filho dela estava muito viajado. Então, esse é o começo do projeto, né? Como eu falei, faz um mês e meio. E é assim que eu comecei ele, mais ou menos. Que legal. E eu vi até que você tem uma trilha aí agora, não lembro a data, mas eu sei que é em Londrina. Quer falar Sim, um pouquinho sobre como que vai ser essa trilha e se claro. puder explicar para a gente como é que funcionou a primeira, como é que você imagina, né, que vai ser essa trilha aí em Londrina. Essa próxima. Sim. Então vai ser Uhum. dia 12 de junho, vai ser num domingo, no período da manhã. Então a trilha dura mais ou menos 1 hora e meia. Todo o trajeto, mais uma conversa final. A gente começa às 10 da manhã, vai até às 11h30 da manhã. E então ela chama Trilha dos Sentidos. Por que Trilha dos Sentidos? O que eu quero aguçar nas crianças é esse olhar atento. Então, o que que elas vão ver? O que que elas vão escutar na trilha? O que que elas vão Uhum. sentir e tanto, né, com o nariz e com a mão. Então, a gente faz um caminho. O percurso ele não é muito grande, porque são crianças de 2 a 5 anos, então as de 2 não.
conseguiriam andar tanto, Hum. mas é um percurso que a gente faz no tempo da criança. Então, os pais estão ali, né? Cada pai vai observando a criança e se ela vê, por exemplo, um formigueiro, a gente para, todo mundo vê. E a trilha, mais ou menos, vai durar uns 40 minutos da gente andando. E aí, depois, no final, a gente senta, faz um piquenique e conversa um pouco como foi a trilha. Então, essa vai ser a terceira trilha. Como eu comentei, cada trilha, as três vão ser a trilha do sentido, mas cada uma foi de uma maneira. E a conversa no final, para saber como foi, o que as crianças viram, sentiram, é muito diferente. E o legal é que os pais acabam se conhecendo, né? Então as famílias se conhecem, trocam também algumas palavras sobre assuntos ligados à natureza, à infância. Então, aos poucos também a gente vai criando uma comunidade e vai se fortalecendo também nesse sentido. Que legal, Ana. Acaba criando uma conexão maior também dentro das famílias, né? Porque hoje em dia nós Sim. estamos tão imediatistas assim, que a gente acaba Uhum. deixando um pouco de lado, né? Essa parte Uhum. de família, de conexão, de estar junto. Bem Uhum, com bacana. certeza. E até antes da gente começar a trilha, o que eu peço é para que todo mundo deixe o celular guardado. Então, para a gente conseguir se conectar, né, em família e naquele ambiente, o celular fica guardado. E claro que hoje em dia a gente gosta de tirar fotos de tudo que está acontecendo. Então, sempre tem uma pessoa me acompanhando, tirando foto da trilha, e depois a gente compartilha com as famílias. Que legal. Legal mesmo. Uhum. Legal. Então esse é seu público? Ou você quer falar um pouquinho sobre o teu público-alvo e uma expectativa aí pro teu futuro, Uhum. né? Já que você começou efetivamente o projeto agora, ao menos de 2 meses. Sim. Então, a ideia principal é começar com famílias, né, pais, mães e crianças. E por quê? Porque a criança ela vai ver, vai enxergar o que o adulto mostrar para ela. Então, se eu Uhum. só trabalhar com as crianças, talvez no dia vai ser muito legal, mas a continuação, o que os pais vão poder fazer com eles, faltaria, por exemplo. Então, por isso que a ideia é também trabalhar com os pais para eles levarem é, esse olhar atento para eles no dia a dia. E no futuro, eu penso também em poder trabalhar com escolas, com professores e com pessoas que têm interesse nesse assunto. Eu penso muito. Hoje eu não moro no Brasil, eu moro fora. Até fizeram uma pergunta, né, se eu moro em Uhum. Curitiba. Não. Já morei, fiz minha faculdade aí. Eu fiz a Federal do Paraná. Morei por 5 anos em Curitiba. E hoje eu moro na Espanha, em Barcelona. E a minha ideia principal, a gente tem muita vontade de voltar para o Brasil mais para frente. Então, é trazer o conhecimento de lá para cá, para o Brasil. Então, eu já tenho alguns cursos em mente que eu vou fazer, e aí eu gostaria de trazer o conceito de pedagogia verde, escola da floresta, que tem muito na Europa, Estados Unidos, e aqui o conceito ainda está pouco disseminado, e também sobre a questão de educação ao ar livre para as crianças. Então, é mais ou Que menos o legal. que eu penso no Que futuro da ONG. legal. Então você tem alguns parceiros aqui, então, né, que vai te dando esse suporte para fazer essas trilhas aqui. Legal, né? Hoje eu tô de férias, eu vim de férias e eu aproveitei as férias para fazer esses encontros presenciais. Uhum. E aí, quando eu voltar para lá, a minha ideia é continuar com encontros online. Eu ainda estou organizando isso, estou conversando com algumas escolas também para ver o que a gente pode fazer, encontros online para os pais. E aí, presencialmente, eu vou seguir mais na Espanha por enquanto. Mas aí, sempre que eu voltar aqui de férias, com certeza eu vou fazer os encontros presenciais também. Legal. Ana, compartilha conosco qual que foi essa sensação de trabalhar com isso, de fazer essas trilhas e como que foi. Uhum. Bom, está sendo muito gratificante. Como eu comentei, cada trilha é muito única, né? E muito especial. Então, ver o olhar das crianças, ver o olhar até dos pais na trilha, né? Um olhar curioso, essa conexão da família também na trilha, está sendo muito legal. E
o que eu queria trazer para vocês também hoje é falar um pouquinho de exemplos que eu tenho dentro de casa, porque às vezes a gente pensa, ai, eu não tenho tempo de me organizar, fazer uma viagem para ir para uma floresta, por exemplo, fazer uma trilha. Mas o dia a dia de sair da nossa casa, de dar uma volta no quarteirão, de ir numa pracinha perto de casa, de ir num parquinho, já é muito importante para a criança, porque ela vai estar ali em contato com o ambiente natural, ela vai poder observar a árvore que está perto, as flores. Então, com meu Sim, filho, o exemplo que eu queria trazer ele está numa escolinha que fica a uma quadra da minha casa e quando a gente desce, a gente tem uma árvore no caminho e a gente resolveu adotar essa árvore. Então, todo dia a gente chega, vê como a árvore tá. A gente acompanhou ela de janeiro até agora. Janeiro lá era inverno. Então, as folhas tinham caído, tinha sobrado uma. Ele observava. O dia que caiu, ele falou, caiu. Então, ele viu que tinha uma folha e depois ela não estava mais. A gente acompanhou o florescer dessa árvore também. Agora ele quer pegar as folhas, sentir, ver. E também o tronco, por exemplo. O dia que chove está molhado. Então ele fala, nossa, mamãe, molhado. Ele acabou de fazer 2 anos, né? Então é muito uhum, legal isso. E aí o que eu percebi no dia a dia, quando a gente sai de casa, ele sai andando e ele dá bom dia para as árvores, ele cheira as flores, e sem eu ter que falar. Então, é um resultado do que eu estou fazendo ali no dia a dia e tentando ter esse olhar atento mesmo ao entorno, sabe? E sim. um outro exemplo legal, a gente foi para a praia esses tempos e a gente deixou a água do mar com ele e aí ele foi fazendo, colocando água na areia, fez como se fosse um bolinho, achou uns gravetinhos, colocou em cima, quando eu vejo ele tá cantando parabéns. Então, esse livre brincar com e na natureza também é muito importante, né, para Uhum. criatividade. Então, são exemplos assim do meu dia a dia e exemplos que depois os pais, tendo esse olhar atento, podem trazer para a criança. E aí, pensando no Sim. futuro, né, futuro das gerações, elas vão estar se importando mais com o meio ambiente, com as mudanças climáticas, e talvez vão ter esse olhar um pouquinho mais diferente no dia a dia. Verdade. Verdade, agora que você falou do teu filho de brincar na areia ali, fazer tipo, um bolinho, né, de aniversário e colocar um gravetinho ali. Eu lembro quando eu era pequena, eu e minha irmã, Uhum. a gente morava numa cidade mais afastada aqui de Curitiba, né, eu sou de Curitiba, Uhum. e a gente brincava no barro. Então fazia pãozinho, Uhum. fazia bonequinho de barro, fazia arte Uhum. com o barro ali. Claro, com Aham, certeza. era bacana. Era bacana. Talvez até foi isso que me impulsionou a fazer engenharia A fazer ambiental e engenharia, história sim. ambiental. Não, com Talvez certeza. até E foi quando a essa gente lembrança de deixa, criança que deu esses cliques aí. sim. E tem até uma É, atividade legal que fazem para a gente sempre fechar os olhos e lembrar como foi a sua infância, o que vem da sua infância. E a maior parte das vezes, as pessoas falam, eu lembro eu brincando com barro, eu lembro eu subindo, eu e meu irmão subindo a árvore. Então, são coisas uhum, ali na natureza, né? E a gente não vai lembrar de um carrinho de plástico que a gente ganhou, por exemplo, sabe? Então, o que vem é isso. sim, E isso é muito importante. É o que também é o que as pessoas lembram de uma infância feliz, por exemplo. Então, esse sim. contato é fundamental. Legal. Tenho duas perguntas ali e um comentário do André. Vai. O comentário do Uhum. André é cria conexões, o contato com a natureza. E a Sim. pergunta que o André também faz é como funciona a escola da floresta e a ecologia verde? E a Mari pergunta como funcionam os encontros online. Uhum. Tá. Então, eu vou responder a pergunta do André sobre a Uhum, escola da floresta. É um termo que nasceu na, eu ia falar na Normandia, não, é na Noruega, nos países nórdicos. E as mães estavam cuidando dos filhos e se reuniam para cuidar dos filhos em ambientes naturais. E aí o governo percebeu que tinha muitas mães fazendo isso. E como os filhos, como estava fazendo bem para os filhos e para essas mães. E eles começaram a pagar, remunerar essas mães para cuidarem de outras crianças também.
Então, o termo da escola da floresta surgiu aí. E aí ele foi Uhum. sendo disseminado na Europa, Estados Unidos. Hoje, algumas pessoas no Brasil também trabalham com isso. E sobre a escola da floresta, eu vou fazer uma pós-graduação no final do ano, que é sobre. Na Espanha chama Escola Bosque, então é sobre isso e como educar a criança na natureza. Então, na Espanha, eu vou dar o exemplo. A gente tem em Madrid essa escola Bosque, que está para abrir em Barcelona. Como que funciona? Num parque natural de Madrid, eles têm uma casinha feita de materiais sustentáveis, ela é bem pequena. O encontro é ali, os pais levam os filhos ali, e a partir dali, a professora a educadora sai com os alunos. São sempre dois educadores, saem com os alunos, e a aula é no ambiente natural. Então, eles voltam para essa casinha para comer e no horário de dormir, mas o resto é no ambiente natural. Então, é bem interessante. A professora também tem que entender, tem que analisar o risco do dia, se tem um galho caindo de uma árvore, entre outras coisas. E é basicamente isso. A Escola da Floresta, também conhecida como Forest School, e na Europa, principalmente, é onde a gente tem mais essas escolas. O Brasil é um país que tem tudo para ter muitas escolas da floresta, mas ainda esse termo não chegou muito aqui. Então, a ideia no futuro é poder trazer, né, essa experiência aqui para o Brasil. Então, é mais ou menos isso. Aí, se o André tiver também outras perguntas, eu posso falar um Uhum. pouquinho mais. E ele perguntou sobre pedagogia verde, né? Ecologia verde. E a ecologia Tá, verde. tá. Isso. O que eu comentei que eu queria trazer também a pedagogia verde, que é um outro Ah, curso que tá. eu vou fazer ano que vem, com a Reiki Freire. Ela é muito conhecida na Europa e também no mundo na questão de educação ambiental. Então, ela que criou a pedagogia verde, e eu vou entrar mais a fundo nesse curso. Agora, eu acabei de começar a ler um livro dela que chama Educar em Verde, e ela fala um pouco da pedagogia verde, mas eu recém comecei a estudar, então acho que isso eu posso comentar mais para frente. Mas é uma das ideias de poder trazer esse conceito que ela criou. Uhum. Legal. A Mari está perguntando como que funcionam os encontros. E já surgiu aqui uma pergunta também do Thales, se não me engano. Onde Uhum. vão ser os próximos encontros? Então, se você já conseguir linkar aí uma pergunta a outra, uma resposta a outra. Tá. Uhum. Então, os próximos encontros, como eu comentei no começo, vai ser aqui em Londrina, o próximo, dia 12, no domingo. Então, vai ser a Trilha dos Sentidos para as famílias que têm crianças de 2 a 5 anos. E aí, os próximos vão acabar sendo na Espanha, porque os próximos meses eu vou estar por lá. Sobre os encontros online, eu ainda não criei. Eu estou no processo de criar, então o projeto está muito recente, faz um mês e meio, mas os próximos passos é a criação desses encontros online, também eu vou fazer lives, e como eu comentei, eu estou conversando com algumas escolas e estou entendendo como a gente vai fazer esses encontros para as famílias, e se a gente vai abrir também para público de fora. Então, quando eu tiver mais informação, eu vou divulgando no Instagram. Legal, já pede para o pessoal já te seguir aí no Oca aí para ficar Uhum. sabendo sobre essas próximas informações. E a gente também pode ir repostando aqui na nossa página aqui da Resuma também, sem problema nenhum. Porque Claro. apesar de parecer um tema novo, né, como eu falei contigo um pouquinho mais cedo, ele já é um tema antigo, Uhum. educação natural, né? Sim, sim. Uhum. Se, Com se a gente for certeza. escutar, e quem tem os avós vivos aí, né, e escutar os avós falando, nossa, para eles era natural isso. Era uma coisa, Uhum. né, da rotina deles. Hoje em dia que a gente vive Sim. mais no nosso Uhum. quadradinho ali, né, e não Uhum. consegue conviver tanto, né, mas é Sim. legal. Tem. Estudos já mostram pra gente que de 1970 até 1990 diminuiu em 9 vezes a quantidade de horas e tempo que a criança fica no ambiente natural, na natureza. Então é muito, isso de 1970 para 1990. Então imagina Uhum, na época dos nossos avós para hoje, né? Então sim. diminuiu ainda mais. Claro que é o fato de as pessoas estarem morando mais em cidades, não em ambientes rurais. Então, bom,
É só a gente conversar mesmo com os Sim. nossos avós e perguntar como eram as brincadeiras, né? Exatamente, mas já dá pra gente sentir a diferença nós, né? E tanto eu quanto você que já tem criança, né? Tem filhos, a gente já Uhum. consegue sentir. Tive uma infância que eu tinha um pouco mais de contato. Agora meu filho já não tem mais tanto. Sim. Então Uhum. é bem, já dá pra ver sentir a diferença, né? Tem Claro, um com comentário do certeza. Thales também que ele tá te dando Uhum. parabéns pela iniciativa e tá achando teu projeto lindo. Obrigada. O Thales ali, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui para te fazer. Na verdade, é Uhum. para você falar um pouquinho para a gente como que funciona esse teu lado empreendedor e educador, Uhum. né? Tá, Se junta aí com a maternidade, como é que funciona, o que impulsiona. Uhum, não, com certeza. Então, pensando um pouquinho assim, do lado empreendedor, quando eu fiz engenharia ambiental na Federal, eu participei da empresa Júnior, Ciclos Consultoria de Engenharia Ambiental. Então, aí a gente tinha que desenvolver projetos, tinha que buscar parceiros. Eu acredito muito que eu comecei a desenvolver esse meu lado empreendedor também fazendo parte da empresa Júnior. Era uma empresa, a gente não era remunerado, os professores ajudavam a gente com os projetos e a gente fazia projetos para pequenas empresas que, por exemplo, não poderiam pagar uma consultoria ambiental mais consolidada, por exemplo. E pensando um pouquinho na maternidade, foi algo. Porque agora, né, você me entende, Regiane, tendo filho, a gente também quer poder ter mais tempo para eles, né? E poder trabalhar com algo que faz sentido. Então, veio muito forte com a maternidade essa vontade de empreender, de ter Uhum. alguma coisa, o meu projeto. E aí, pensando assim, no projeto, na parte, o que, que eu tenho que entender? Então, eu também tenho que buscar parceiros. Inclusive, eu não comentei, mas nesse encontro, eu fiz parceria com a Desplastifique, aqui de Londrina. É uma empresa que faz kits de panos de cera de abelha. Então, ele substitui o plástico filme. A gente vai sortear um kit no dia. São parcerias que eu quero fazer mais sustentáveis, que também fazem sentido com o tema meio ambiente, natureza. E então eu tenho que buscar esse tipo de parceria, eu tenho que pensar nos novos encontros, novos projetos, tenho que entender meu público, né? Quem eu quero atingir, como eu vou atingir. Então, pensando um pouquinho do lado empreendedor. E também o lado educador, antes de eu fazer um encontro, eu preciso estudar mais as ferramentas de um educador ambiental para organizar o encontro. Eu tenho que ir mais a fundo no tema e sempre estar estudando. Então, é uma mistura, né, de educador com empreendedor, que é muito importante para o projeto. Sim. E, e depois que a gente se torna mãe, eles precisam da gente, né? Não tem muito o que fazer. Eles precisam da gente, não é só a gente que precisa deles, eles precisam da gente também. Com É. certeza. A Luciane Gomes está comentando aqui. O projeto é Uhum. incrível, Ana. Mais sensacional ainda é a sua iniciativa de repassar seu conhecimento para os pequeninos e seus pais. E é Uhum. verdade, né? Pensar assim de uma forma diferente e trazer o que era feito antigamente para agora, de trazer essa sensibilização, aguçar um pouquinho mais os sentidos da criança, né, em relação à natureza, realmente é sensacional, Ana. Parabéns. Com certeza. Obrigada. E realmente o que eu também busquei lá no meu dia a dia era projetos parecidos para eu conseguir levar meu filho. E eu tive uma certa dificuldade. E claro, existem vários projetos pelo mundo, mas Uhum. às vezes eles não estão muito disseminados. E aí foi a partir disso que eu vi essa necessidade. Eu vi que minhas amigas, mães lá, também buscavam algo parecido, não encontravam. Então, por isso que também, né, com a maternidade surgiu o projeto. Certo. Ana, e para o pessoal entender um pouco mais de tema, você sugere alguma leitura, recomenda algum Uhum. filme, seriado, Sim. documentário? Aham. Eu separei algumas Separou? dicas aqui, alguns conteúdos.
Então, a minha dica seria um documentário. Ele chama O Começo da Vida 2 Lá Fora. Tem no Netflix. É muito legal. Fala dessa importância da criança em contato com o ambiente natural, com a natureza. Além disso, um podcast que é da parentalidade. Seria o episódio 38, Criança e Natureza, com a Ana Carol Tomé. Então, a Ana Carol ela é muito conhecida no Brasil. Ela tem um projeto dela que chama Ser Criança Natural. E é muito legal. E ela fala um pouquinho do projeto, entre outras coisas, nesse podcast. E para finalizar, tem um TED Talk chama Crianças Já para Fora. É do pediatra Dr. Daniel Becker. Ele é muito conhecido aqui no Brasil e fora também. Ele é conhecido também como Doutor Natureza, porque ele prescreve para as crianças pelo menos 1 hora por dia lá fora e num ambiente natural. Isso é muito legal, porque tem a ver também. Ele fala também por que as crianças estão ficando cada vez mais doentes, por que estão tendo mais estresse, mais depressão, entre outras coisas. E a importância, ele fala da importância das crianças estarem lá fora, né? E eles dois, tanto o Dr. Daniel Becker quanto a Ana Carol Tomé, eles participam desse documentário, O Começo da Vida 2 Lá Fora. Então, seria sensacional quem puder assistir e ouvir essas dicas que eu passei para vocês. Maravilha, Ana. Tem uma pergunta, um comentário, né? Ótimas dicas, vou assistir, do Thales. E estão perguntando aqui sobre algum elo que a escola que você fez após despertou para iniciar esse projeto. Algum elo? Isso, qual foi o elo, né? Sobre algum elo que a escola despertou para iniciar esse projeto. Uhum. Após pela Schumacher College, certo? Uhum, Perguntando no isso. Brasil. Bom, então foi 1 ano de curso e a gente estudou sobre ecologia profunda, sobre economia para a transição, economia do amor, que são diversos temas que no dia a dia, numa faculdade normal, a gente não teria. E como eu comentei anteriormente, o módulo que mais me tocou foi esse que o Ailton Krenak foi professor, junto com o Antônio Nobre. O Antônio Nobre também é muito conhecido aqui no Brasil e fora. Ele estuda também sobre essas questões ambientais. E eles estavam juntos, dando aula pra gente. E eu me lembro certinho, assim, o dia que a gente teve uma noite em volta da fogueira, conversando com eles sobre muitas coisas e sobre essa importância da conexão, né? Com o ambiente natural, com a natureza, que nós somos também natureza. Então, isso despertou muito essa minha reconexão, como eu já tinha falado antes, e desde então eu queria fazer alguma coisa, eu queria criar alguma coisa, e a maternidade que aguçou mais ainda. Então, pensando em elo seria isso, e o que mais me tocou foram esses encontros. Inclusive, uma amiga que participou comigo dessa pós tá aqui junto. Eu acredito que com certeza para ela esse dia também foi muito especial e tocou todo mundo que estava presente. Certo. E se não fosse para você fazer esses encontros online, se tivesse oportunidade, eu tenho certeza que você chamaria os pais assim para fazer essa reunião em volta de uma fogueira. Com certeza, com certeza. Fogo ali, né, a união das pessoas em volta da fogueira, com certeza. E me deu uma ideia também para um futuro Olha encontro. aí. Se pudesse fazer aqui pertinho da gente, eu com certeza ia participar. Sim. Quem sabe mais pra Legal. frente, quando eu voltar para o Brasil, Curitiba, minha cidade de coração também. Tem muita Você vontade. nasceu onde, Ana? Londrina. E hoje eu tô morando em Londrina? Londrina, no Paraná, sim. Ah, legal. Uhum. Legal. Legal, Ana. Que legal. Gostei bastante do nosso bate-papo de hoje, de conhecer um pouquinho mais sobre o teu projeto, né? Sobre o que você traz sobre educação natural. E é bom saber que as nossas crianças, elas têm salvação, digamos Uhum. assim, né? Que tem gente estudando para trazer essa conexão, reconexão da criança com o meio ambiente.
Ana, você Uhum. queria falar mais alguma coisa, deixar algum recado pra gente? Sim, eu queria deixar uma frase, terminar esse nosso encontro com uma frase do David Sobel. Ele é um educador nos Estados Unidos e ele fala que antes de pedir às crianças que salvem a Terra, é preciso fazê-las amá-la. E então, para a gente amar, a gente precisa conhecer, conviver e criar o vínculo com a Terra, com a natureza, com o ambiente natural. E é isso que o projeto Oca traz para todo mundo. E também Legal. queria agradecer muito o convite por estar aqui na live e poder falar um pouquinho mais do projeto e parabenizar vocês também pela Semana do Meio Ambiente. Legal, Ana, obrigada. A gente que agradece você, eu, em nome de toda a Resuma, agradecemos você por ter aceitado o nosso convite de vir aqui compartilhar conosco as experiências que você já teve, que você está tendo tanto na maternidade quanto agora no teu projeto consolidado, né? Uhum. O pessoal está comentando aqui, eu vou ler para você, tá bom? Tá, tá. Que Uhum. vai ficar gravada a live também, então vamos deixar gravado os parabéns Pode aqui. deixar. A Paulo tá dizendo sua linda. O Uhum. André tá dando parabéns para nós duas. O projeto é pura sensibilidade. E ela também diz que deseja muito sucesso e muitas sementinhas do amor plantadas por aí. Obrigada. Acredito que teremos bastante. A Ana tá aí provando que existe essas Sim. sementinhas. A Mari tá falando muito obrigado por dividir essa ideia conosco. E eu acredito que é isso mesmo, Ana. Obrigada novamente. A gente, né, vai vai conversando, vai compartilhando aí mais ideias mais para frente, a hora que você voltar para o Brasil, de repente fazer alguma coisa aí conosco em Com parceria certeza. aí, para a Uhum. gente juntar, tem crianças da catequese, né, tem Claro. várias Uhum. comunidades que a gente poderia estar trabalhando. São crianças com idade um pouquinho Mais acima do que velha. você trabalha hoje, né? Mas Uhum. é algo que você pode estar aí pensando um pouquinho mais para frente também, aí como expectativas futuras. Claro, com certeza. A ideia é trabalhar com crianças mais velhas também. Só esse começo que está Uhum. sendo de 2 a 5 anos, mas mais pra frente, com certeza, a gente pode fazer muita parceria. Sim, e até mesmo porque é a idade que teu filho está agora, então você já tem essa experiência Uhum. com ele e consegue Uhum. abranger aí outras crianças da idade dele um pouquinho mais velho. Sim. Verdade. Então tá bom, Ana. Obrigada, gente. Obrigada para quem nos Obrigada a assistiu até vocês. agora. Sigam a Uhum. Ana lá no Projeto Oca. Eu vou deixar salva a nossa live, vou marcar você, o Projeto Oca aqui. Vai ficar Uhum. também gravada no YouTube. O pessoal que está nos Uhum. assistindo aí, continue assistindo a nossa Semana do Meio Ambiente. Amanhã nós teremos mais uma live, se não me engano, às 20 horas. E sábado também teremos uma live às 19 horas, falando sobre energias renováveis. Amanhã o tema será sobre educação ambiental. E é isso aí, tá bom? Obrigada, uma boa Muito noite. Que Deus obrigada. abençoe grandemente você, tua família. Que o projeto flua de uma forma natural. Sim, muito obrigada. Amém. Igualmente. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, Obrigada. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.